Olá, boa noite. Está no ar o Terra Viva DBO na TV com as principais notícias da pecuária brasileira. Começamos o programa de hoje com o nosso quadro sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do portal DBO e o nosso colunista. E hoje o Wagner detalha as características e os cuidados que devem ser tomados na utilização do capim andropongo, o mais comum do estado do Tocantins. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. E agora eu estou na fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Crixás do Tocantins. E esse capim aqui, gente, esse capim aqui é o dono do Tocantins. É o Andropogon gaianus. O Andropogon é um capim muito bom para esse tipo de solo aqui, ó. Você tá vendo, ó, pedregoso. Ah, mas, puxa vida, a terra deve ser ruim. Não, a terra, às vezes a terra até é boa. O problema é que você tem terra e você tem pedra. E não é qualquer capim que a raiz entra num terreno pedregoso desse aqui, tá? O Andropogon, ele tem um sistema radicular muito profundo. O Tocantins é uma região de cerrado, está no centro do Brasil, e aqui a gente tem 6 meses de chuva, e agora nós estamos entrando nela, já está começando a chover, e 6 meses de seca. Ele deve ser plantado pelo pecuarista, mas não uma área muito extensa. E aqui ele é uma principal opção para esse tipo de solo aqui da região. Então, a gente deve ter uma parte de Andropogon aqui na região. Outra característica do Andropogon, gente, é a dificuldade do plantio dele, porque a semente dele é uma pluma, é cespitosa. E aí, as máquinas têm dificuldade de distribuir. Muitas vezes, o plantio é feito manualmente, tá? E hoje em dia já melhorou muito a qualidade da semente do Andropogon. Mas não é por isso que eu deixo de recomendar ele. Ele é um bom capim. Então, gente, fica aqui a dica para você. Se você tem um terreno pedregoso e você quer que tenha um capim que vai sair na frente de todo mundo e não vai patinar na entrada das águas, esse capim é o Andropogon gaianus. Nós temos também o Tupã. O Tupã, ele é um híbrido de Andropogon, tá? Procure saber mais e eu tenho certeza que você vai gostar. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Os custos produtivos foram desafiadores para os pecuaristas neste ano. Vamos acompanhar na reportagem. 2022 foi um ano marcado pela resiliência do setor agropecuário, principalmente para quem produz leite e carne. Apesar da retomada das atividades econômicas, o Brasil sentiu os reflexos da alta na inflação. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que dificultou o acesso da produção agropecuária aos insumos, e o tenso processo eleitoral brasileiro. Todas essas variáveis desse ano, né, encareceram muito o custo da alimentação dos bovinos. A parte de grãos, a parte de mineral, tudo isso subiu bastante, porque foi impactado, né, pela guerra, e isso encontrou uma inversão do ciclo pecuário, onde a gente tem, né, um aumento do abate de fêmeas, consequentemente o aumento da oferta de carne, e derrubou o preço, né, e o produtor ainda encontrou esse aumento de custo. Então foi um ano difícil para o produtor, que ele teve que ter uma gestão muito forte e principalmente ser extremamente eficiente. A gente viu um ano bem complexo, né, desafiador para o nosso produtor, tanto no produtor de leite quanto o produtor de corte. Então foi um ano de custos apertados, um ano que a gente viu a demanda muito restrita, enfraquecida por todo esse momento que a gente tem vivido. E por outro lado, no caso do leite, a gente viu a oferta também nem entrando em jogo, né? Em muitos momentos desse ano a gente perguntou, cadê o leite, né? Onde foi parar?
Realmente o produtor passou aí por custos apertados em 2021, que desincentivou essa produção. E aí, numa segunda parte do ano, a gente já vê aí a oferta retomando, por conta desses preços que bateram recordes, né? Então, deu uma estabilidade aí para a oferta durante esse segundo semestre. No caso do corte, a gente viu a demanda doméstica também mais um ano se reprimindo, mas, por outro lado, as exportações aí continuam puxando a demanda pelo produto, pela carne brasileira. E foi caro alimentar o gado neste ano. Mesmo com os custos elevados, a produção de rações de animais no Brasil encerra 2022 com crescimento modesto, 1,3%. A indústria vem enfrentando desafios ao longo do ano, com a dificuldade logística, a alta dos custos dos insumos e a desvalorização do real frente ao dólar. Mesmo assim, o setor levou ao mercado 81 milhões e 800 mil toneladas de ração, influenciado pela criação de suínos e gado de corte. Embora esperasse no início do ano um crescimento da ordem de 3,5%, depois com todos os problemas que vieram, né? A questão do pós-Covid, esse rescaldo todo, problemas na China com suprimento de insumos e ainda no início do ano com a invasão da Ucrânia pela Rússia, isso realmente, né, trouxe assim, sinais muito ruins. A gente imaginava até que fosse estabilizar ou retroceder. No entanto, no final do ano, a gente espera, né, a expectativa é fechar esse ano com 1,3%, quer dizer, um pouco mais de 1%. Estamos satisfeitos, ou seja, nós conseguimos superar esses desafios aí. Apesar dos custos elevados, os pecuaristas investiram em tecnologias nas fazendas, incluindo suplementação e garantindo assim melhor produtividade do rebanho. Prova disso é que no recente levantamento feito pela DSM mostra um aumento de 4% no confinamento neste ano. As categorias que mais aumentam são os de produtores maiores, e a gente vê também uma inclusão a cada vez maior de boitéis, porque são unidades que conseguem gerenciar esses custos que você colocou, conseguem aí fazer travas, conseguem realmente fazer uma pecuária mais eficiente nesse caso, né? Então, por isso que o confinamento tem aumentado. A gente tem aí uma estimativa de que 20% dos animais abatidos já estão nessa categoria. E veja a seguir, a concessão dos selos Arte e Queijo Artesanal tem novos requisitos definidos pelo Ministério da Agricultura. E ainda, entrevista ao vivo com a analista da Scott Consultoria, Júlia Zenatti, sobre o mercado do boi gordo. O Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. O mercado do boi gordo segue entre trancos e barrancos, com o preço da arroba recuando na Praça Paulista e com as exportações com volumes menores na comparação com novembro, principalmente para a principal compradora da carne bovina in natura brasileira, a China. Para entendermos melhor os movimentos do mercado e traçar as perspectivas no setor, a gente convidou para participar do Terra Viva DBO na TV de hoje a analista da Scott Consultoria, Júlia Zenatti, está aqui no telão. Júlia, boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, Renata, muito obrigada pelo convite. Júlia, vamos começar falando desse desempenho, né, que tem sido impactado pelo período de fim de ano, né, com escalas de abate mais alongadas e de muitas indústrias frigoríficas em férias coletivas. Esses são os principais fatores para esse contexto atual desse cenário? Sim, Renata, esse cenário aí de final de ano, com essas perspectivas aí do alongamento das escalas, das férias coletivas, tem sim impactado, travando as negociações e trazendo uma pressão sobre o preço do boi gordo aí no mercado. O que a gente tem acompanhado aqui são as indústrias frigoríficas maiores já conseguindo aí alongar suas escalas até ali a primeira quinzena de janeiro, e mesmo com essa menor disponibilidade de bovinos que a gente viu a partir do finalzinho de novembro ali, isso já foi possível, né? Esse movimento de alongamento das escalas foi possível, até mesmo para indústrias um pouco menores, frigoríficos um pouco menores continuam precisando comprar, né? Mas como eles têm menor poder de compra, a gente viu essas escalas posicionadas até ali o final de dezembro, mais ou menos, não tão alongadas como as das maiores indústrias. E não só isso, né, Renata? A gente também tem o peso das exportações aí tomando conta do mercado do boi gordo. Esse cenário é para o Brasil todo ou tem alguma região específica? Renata, eu trago para o Brasil todo essa questão do alongamento das escalas, mas aqui falando mais precisamente essa quantidade de dias que eu trouxe é para a Praça Paulista.
Você falou também agora das exportações. Até a segunda semana de dezembro, o Brasil exportou 6,8 mil toneladas de carne bovina por dia, um resultado 8,3% menor que a média diária de novembro, né? Essa queda nos embarques já era esperada? E quais são as razões desse recuo? Sim, essa queda já era esperada, muito pela questão que o nosso maior comprador, né, nosso comprador de peso nas exportações, que é a China, a janela de compras ali para o ano novo chinês, que vai ser mais cedo esse ano, já foi. Então, a gente já esperava essa queda nas compras. Normalmente, o final de ano já tem uma queda nas compras por esse motivo. E isso já era esperado, até mesmo essa porcentagem que você trouxe, essa quantidade que você trouxe ali de toneladas exportadas, até era informado até a segunda semana de dezembro, né, 6,8 mil toneladas, e essa quantidade diária não mudou. Até a terceira semana de dezembro, a gente continua exportando em média aí 6,8 mil toneladas, mas a gente teve aí o que eu acho mais expressivo do que a questão do volume, é a questão do faturamento. Atualmente, a gente está exportando aí, em média, o preço da tonelada em 4,8 mil dólares, né, o preço médio da tonelada, o que já é um recuo expressivo frente aos meses anteriores, mas tudo indica que, se continuarmos nesses patamares, de todo jeito, dezembro será recorde. 2022 já pode ser considerado um ano recorde nas exportações de carne bovina, e mesmo com esse movimento um pouco menor, dezembro tem tudo para ser um recorde mensal comparado aos dezembros anteriores, né? Além dessa questão, apesar dessa questão da China vir mais fraca nesse final de ano, a gente viu a participação dos países do Oriente Médio aumentando nas exportações. Aí eu posso citar aqui como algum dos nossos outros destinos que estão tendo um peso maior frente aos anos anteriores: Egito, Emirados Árabes, também a Arábia Saudita, até mesmo Israel. Mas nossos maiores compradores seguem sendo China, em primeiro lugar, disparado, seguido dos Estados Unidos e do Egito. Você falou um pouco agora dos preços, né? Nós já estamos na segunda quinzena desse mês e está chegando, né, as festividades, Natal e Ano Novo agora. Existe uma perspectiva de preços mais firmes com essa demanda, com essa melhora na demanda da carne bovina? Qual que é o cenário que você tem? Bom, a gente está vendo uma oferta maior nesse momento, né? Até mesmo durante todo esse ano, a gente vê um 2022 mais bem ofertado, que tem impactado nos preços. Porém, esse volume não está sendo bem absorvido ali pela nossa população, né? Pelo consumidor brasileiro. A gente viu nesse ano de 2022 o consumo de carne brasileira caindo expressivamente, chegando a um dos menores patamares dos últimos 26 anos, né? E as duas últimas semanas do ano costumam ser melhores, os 2 últimos meses, assim, costumam ser melhores quanto ao consumo de carne bovina, tendo aí em vista o cenário macroeconômico, né? A gente tem sinais que sustentam essa retomada de poder de compra, então empregos temporários, a menor taxa de desemprego que a gente viu nesse ano, também temos aí no final do ano as bonificações, que tudo acaba trazendo um cenário positivo para o consumo de carne bovina para o final do ano. Então, a gente tem sim expectativas positivas, acredito que não nos mesmos patamares dos anos anteriores, né? O boom de consumo está previsto aí para essas últimas 2 semanas, né? Que é quando todo mundo vai sair correndo ali para comprar a carne para as festividades. Mas, quanto à cotação do boi gordo, né, tendo em relação que a gente está no ano mais ofertado, num período de transição de ciclo pecuário, que 2023 tende a vir mais ofertado também, mesmo essa tendência de maior consumo talvez não seja suficiente para voltar às cotações do boi nos mesmos patamares que a gente viu aí no início do ano de 2022. Esse consumo que você falou tem a ver com a economia, né? Assim que a economia vai melhorando, assim como a gente tem uma previsão de melhora no consumo de lácteos, também deve ter uma melhora no consumo de carne, né? Uhum. Qual o corte que você acha que deve melhorar agora com essa questão? Olha, o que mais tem saído muito, a gente tem monitorado aí desde meados de novembro até agora, os cortes de traseiro têm disparado em preço e também em demanda. Os cortes que mais têm saído são os cortes de mignon, picanha, alcatra, maminha tem saído muito bem também. A maminha teve aí uma alta de cerca de 10% aí de meados de novembro até agora, meados de dezembro, nesses últimos 30 dias. Então, a gente viu esses cortes de traseiro, a demanda aumentando bastante e, é lógico, a indústria aí ajustando seus preços em cima para aproveitar essa oportunidade, esse momento de maior procura. E, em contrapartida dos cortes de dianteiro, a gente viu uma queda expressiva aí na procura e também nas cotações.
Vocês têm uma perspectiva positiva agora para o primeiro trimestre? De 2023? Isso. Então, o primeiro trimestre pode trazer surpresas aí para o pecuarista, né? Porque a gente tem um cenário positivo tanto para exportação, a gente falou aí do potencial de toda essa região do Oriente Médio e também os Estados Unidos, que está com um ciclo invertido com o nosso, então a gente já tem um consumo lá, uma produção menor prevista para os Estados Unidos, o que pode impactar numa oportunidade para nós exportarmos. Quanto ao mercado interno, essas perspectivas positivas, como a gente conversou aqui, da economia, indica aí que o consumo de carne pode vir mais firme em 2023, então tudo isso pode sustentar as cotações. Quanto aos preços de carne, principalmente agora no final do ano, a gente já vê o atacado não avançando tanto nos preços, porque os maiores players já estão abastecidos. Agora, o varejo pode aproveitar essa oportunidade do boom de compras das últimas 2 semanas para aumentar ainda mais seus preços nessa reta final. Porém, para o ano que vem, os primeiros meses do ano, né, não trazem uma grande demanda, talvez por parte dos frigoríficos, assim, a necessidade de compra seja menor, porque a gente tem aí uma inversão de prioridades, né? Início do ano, pagamento de imposto, tem férias escolar, rematrícula da criançada, então tudo isso pode mudar aí as prioridades do consumidor brasileiro, e ele um pouco menos atrás da carne bovina, né? Então, tudo isso pode impactar. E cabe ficar atento também à virada do ciclo. A gente vai ter um maior descarte de fêmeas, continuar com um ano bem ofertado, como foi 2022, o que tudo indica. Então, dificilmente nós veremos aí um cenário da arroba voltando aos patamares do início desse ano e também da carne tomando grandes avanços no preço, grandes reajustes positivos. Tá ótimo, Júlia. Infelizmente não tenho mais tempo. Ótima entrevista. Obrigada pela participação e até a próxima. Até a próxima, Renata. Muito obrigada e bom final de ano para todo mundo aí. Obrigada igualmente. E a concessão dos selos Arte e Queijo Artesanal tem novos requisitos definidos pelo Ministério da Agricultura. Uma portaria do governo federal estabelece os critérios para a concessão dos selos pelos órgãos de agricultura e pecuária federal, estaduais, municipais e distrital. Os selos de identificação artesanal serão concedidos por produto, considerando um número de selo para cada registro no Serviço de Inspeção Oficial. Os certificados garantem que os alimentos possuem características tradicionais, regionais e culturais, com a novidade de concessão também para os produtos autorais, considerados inovações do país. No caso do selo Arte, ele pode ser concedido a produtos lácteos, carnes, pescados e produtos de abelhas. Já o selo Queijo Artesanal é um certificado que assegura que os produtos foram elaborados por métodos tradicionais com vinculação e valorização territorial. E veja a seguir o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira. Terra Viva DBO na TV vai para mais um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em 7 das 32 praças pesquisadas. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a lista de variações de hoje no estado de São Paulo. Em Barretos e Araçatuba, o boi tropeçou para R$ 276 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Vamos para Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a queda foi geral. O macho não passa dos R$ 258 e a fêmea caiu para R$ 244,50. Já em Três Lagoas, o macho subiu o morro acima, fechando a R$ 255 a arroba. Em Paragominas, no Pará, foi a vaca que arribou e está valendo agora R$ 253. Seguimos para o sul do Tocantins. Por lá, o boi e a vaca tropeçaram. O macho não passa dos R$ 266 e a fêmea R$ 249 a arroba. Fechamos a lista do dia no Espírito Santo, onde o boi rolou morro abaixo e está valendo R$ 266 no prazo de 30 dias. E desde o início da pandemia surge uma agtech por dia no Brasil. Mesmo com todo esse crescimento, segundo os especialistas, ainda há oportunidades e espaço para inovar no agronegócio.
Só no ano passado, o agronegócio representou mais de 27% do PIB do país. Para os especialistas, se somarmos esse resultado ao poder de inovação que vem das agtechs, as startups com foco no agro, que utilizam a tecnologia para propor novas soluções, o setor pode ficar ainda mais forte. O agro vem forte também nisso, como se consolidasse numa indústria forte, independente das crises que a gente vai vivendo. O Brasil é bem robusto nisso e isso atrai agora os investidores olhando para isso com mais... Né, que é um setor resiliente, né, vamos falar assim, e a gente vê uma atração muito importante para as startups nesse setor. De acordo com um estudo da Radar AgTech Brasil 2020-21, tem surgido uma agtech por dia no Brasil. Os números mostram que, em relação ao estudo de 2019, as startups ativas aumentaram em 40%. E mesmo com todo esse crescimento, ainda há espaço para inovar e fortalecer o setor. A gente percebe que ainda há muito espaço em todas as frentes de atuação, porque o agro precisa cada vez mais se inovar, se fortalecer dentro do mercado, justamente porque ele é um setor importante não só para o Brasil, mas para o mundo também. E a gente precisa não só alimentar muitas pessoas, mas também levar, né, uma energia limpa, essa energia renovável que o agro consegue produzir. Para o Thiago Matos, especialista focado no estudo de tendências para o futuro da inovação no agronegócio, é necessário traçar um plano de transformação digital. Que a gente faça um plano de transformação digital levando em conta pelo menos esses 3 eixos, da nossa estrutura, da nossa interface e da nossa tangibilidade, né? Se a gente fizer isso, eu tenho certeza que insights vêm. E a partir desses insights a gente desenha melhor os nossos futuros. Para a chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital, o agronegócio vem passando por esse processo de transformação em todos os elos do setor, desde a pré-produção até a pós-produção. Você tem técnicas como a IoT, Internet das Coisas. A gente fala muito de Internet das Coisas em cidades inteligentes. Mas no agro também você já tem. Por exemplo, você pode ter sensores que medem, por exemplo, na área animal, os dados fisiológicos no animal. Aí ele passa numa balança de passagem, tem sensores que pesam aquele animal. Depois você faz uma análise integrada desses dados para ver o ponto ótimo de abate daquele animal. Então, hoje você analisando, fazendo uma análise integrada de dados, você consegue, usando aí tecnologias, plataformas de IoT, você também consegue avançar. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê na reapresentação deste programa às 6h30 da manhã e em uma nova edição nesta quinta-feira às 7h25 da noite. Lembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube do canal Terra Viva. Um ótimo descanso para você e até amanhã.